A natureza é majestosa e grande parte de seu poder vem de forças além de nosso controle. Embora os seres humanos possam causar alguns impactos negativos no meio ambiente, os desastres naturais existem há muito mais tempo do que a humanidade. Eles ocorrem constantemente em todo o mundo, afetando milhares de pessoas todos os anos, com alguns podendo ser fatais, devastando vastas áreas ao redor do planeta. Neste vídeo, vamos explorar alguns dos fenômenos naturais mais perigosos da Terra. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui no nosso canal e ative o sininho das notificações. Bem-vindo ao canal Jornada Curiosa. Tempestade de raios. Os raios são descargas elétricas que ocorrem quando as nuvens se carregam eletricamente. Eles se manifestam em trajetórias irregulares e ramificadas. Para que uma descarga aconteça, é necessário que o solo tenha carga elétrica oposta à das nuvens, pois assim ocorre a atração entre elas, resultando na liberação da descarga pela nuvem. Durante uma grande tempestade, pode ocorrer um fenômeno que os cientistas chamam de tempestade de raios, onde milhares deles atingem um determinado local simultaneamente. Como nesta imagem impressionante de relâmpagos que atingiram o Vale Klang na Malásia. A capital da Malásia, inclusive, é um dos locais mais propensos a quedas de raios no mundo. No entanto, entre os países, o Brasil é o que registra a maior incidência de raios no planeta. Por ano, são mais de 70 milhões de descargas elétricas registradas no território brasileiro. Avalanche de lama. Este fenômeno é o resultado de fortes chuvas em uma área montanhosa com grande inclinação. Dessa forma, o acúmulo excessivo de água na terra leva à formação de lama em grande quantidade, causando a perda de estabilidade das ladeiras montanhosas. Toda essa lama desce em forma de uma avalanche. Suas consequências podem ser diversas, como queda de árvores, devastação de plantações ou destruição das áreas habitadas pelo efeito arrasador da lama. Avalanche de neve. Elas acontecem quando um bloco de neve solta e pouco densa se desprende do resto da camada gelada de uma montanha e desliza em costa abaixo. Diversos fatores podem desencadear avalanches, como mudanças climáticas, terremotos e até mesmo o peso de um esquiador. Um ruído alto também pode causar desmoronamentos imensos, pois as ondas sonoras são capazes de desestabilizar as camadas mais frágeis. Tornados. Um tornado é um fenômeno atmosférico associado a uma grande nuvem e condições muito instáveis de tempo. Ele é caracterizado por um funil formado a partir de ventos que giram em alta velocidade em torno de um centro de baixa pressão. Quando o funil toca o solo, o fenômeno recebe o nome de tornado. Embora tenham curta duração, os ventos dos tornados podem superar a velocidade de 400 km por hora, adquirindo grande poder de destruição. Os danos causados pelos tornados variam conforme a intensidade. Em casos extremos, os ventos causam a destruição de casas e edifícios, deslocam carros e veículos mais pesados e causam a morte direta ou indireta de pessoas e animais. Tromba d'água. A tromba d'água pode ser vista como um funil formado por um intenso sistema de ventos que ocorre sobre a superfície de um corpo de água, como mares e rios, e que raramente provoca destruição. A duração do fenômeno é curta, a maioria dura apenas 5 minutos. As trombas d'água são comuns nas regiões tropicais do planeta, embora também ocorram em zonas temperadas. Seus ventos podem atingir velocidades de até 100 km por hora, podendo ameaçar embarcações. Assim, a tromba d'água é o nome que os tornados recebem quando se formam sobre um corpo de água, sendo mais fracos e efêmeros, não estando necessariamente conectados a uma tempestade. Tornado de fogo. Um redemoinho de fogo, também chamado de tornado de fogo, é um raro fenômeno no qual o fogo, sob certas condições de temperatura e correntes de ar, adquire uma orientação vertical, similar a um tornado. A maioria dos grandes tornados de fogo surgem a partir de incêndios florestais. Normalmente, eles têm de 10 a 50 metros de altura e alguns poucos metros de largura, durando apenas alguns segundos. Furacão. O furacão é um fenômeno atmosférico constituído por ventos giratórios que se deslocam em alta velocidade. Essas tempestades se formam em regiões oceânicas, especialmente em zonas tropicais, sendo caracterizadas por elevados níveis de umidade. Os furacões são caracterizados pelo registro de ventos superiores a 120 km por hora, com poder de destruição significativo. Os maiores furacões registrados no planeta ocorrem principalmente na costa leste dos Estados Unidos. Furacão e tufão são tipos de ciclones tropicais, diferindo apenas em sua distribuição geográfica.
Os furacões são formados nas águas do Oceano Atlântico e no leste do Pacífico, enquanto os tufões são registrados nas águas do oeste do Oceano Pacífico. Por exemplo, o furacão Irma foi um dos mais poderosos já registrados na história. Seus ventos atingiram até 375 km/h ao se aproximarem das Antilhas no nordeste do Caribe em 2017, causando imensa destruição. Terremotos. Os terremotos, também conhecidos como abalos sísmicos, são tremores que ocorrem na crosta terrestre, a camada mais externa da Terra. Sob o ponto de vista técnico, os terremotos são a liberação de energia acumulada abaixo do solo, liberando uma acomodação dos blocos rochosos, o que resulta em tremores. Em termos de intensidade, os terremotos são medidos na escala Richter, que varia de 1 para os mais fracos a 10 para os mais fortes. No entanto, nunca houve registro de um terremoto que tenha alcançado o índice máximo. Tempestade de areia. As tempestades de areia ocorrem normalmente no verão e primavera, em climas áridos e semiáridos, onde o solo é coberto principalmente por areia e pequenas rochas. Os detritos levantados e carregados por esses ventos, que sopram a pelo menos 40 km/h, variam entre 0,08 a 1 mm e podem causar muitos danos a casas e à rede elétrica. As tempestades de poeira e tempestades de areia são muito similares, alterando somente a grossura dos grãos em suspensão. Tsunamis. Os tsunamis são ondas gigantes que se formam nos oceanos devido a abalos sísmicos e a causas externas, como a queda de um asteroide. Essas ondas se deslocam em alta velocidade e têm comprimentos entre 100 e 500 km. À medida que se aproximam da costa, perdem velocidade e ganham altura, chegando a 30 a 40 metros. Os tsunamis têm um potencial significativo de destruição, como observado na Indonésia em 2004 e no Japão em 2011. Erupções vulcânicas. A erupção vulcânica é a expulsão de magma, pedaços de rochas, gases e cinzas devido ao vulcanismo. O magma é composto por rochas e minerais derretidos devido às elevadas temperaturas no interior da Terra. Quando atinge a superfície, o magma se torna lava, que, ao solidificar ao longo do tempo, origina as rochas vulcânicas. Uma erupção vulcânica em uma ilha próxima a Tonga ocorreu em janeiro de 2022. Devido à sua intensidade, chegou à ionosfera, a camada atmosférica mais externa da Terra, lançando uma nuvem de cinzas junto com vapor d'água e poeira. Em 2009, uma câmera da Estação Espacial Internacional registrou uma erupção do vulcão Seychelles em uma ilha nordeste do Japão, de uma altitude de cerca de 350 km. A força da erupção abriu um buraco nas nuvens, proporcionando um espetáculo para os astronautas a bordo. Chegamos ao fim deste vídeo, onde pudemos conhecer alguns dos mais impressionantes fenômenos naturais do planeta. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu comentário sobre qual desses fenômenos mais te impressionou. Obrigado por assistir o nosso vídeo até o final. Um forte abraço e até a próxima.